Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal do Engenhos da Alma. É com muita alegria, muita honra que a gente está recebendo hoje a doutora Marta Carvalho. Ela é clínica geral, especialista em tratamentos alternativos, né? Medicina preventiva, homeopatia. Uma pessoa sensacional. Enfim, resumindo a ópera, uma pessoa sensacional que aceitou o nosso convite para discutir um pouco, né? Falar um pouco aqui, já que o Engenhos da Alma lida com a emoção numa visão mais quântica, vamos dizer assim, né? E você está bem acostumada com isso, e que bom que você nos recebeu muito bem, de braços abertos, assim como tudo, né, que você faz na vida, é maravilhoso. Então eu queria que você contasse um pouco pra gente, doutora, na sua visão, o que torna uma doença no corpo físico? Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com você, viu? Eu acho que gente jovem que faz coisa boa e que oferece coisa boa ao mundo, né? Merece sempre a nossa consideração, nosso carinho, nosso apoio, porque coisas boas precisam ser espalhadas pelo mundo mesmo, já é mais que hora de fazer isso, né? Bom, a sua pergunta é a respeito das doenças, né? Como se constrói uma doença no corpo físico, é isso? Isso. Tô com a colinha aqui que ele me mandou. Bom, Tiago, uma doença é sempre multifatorial, né? Nós temos questões ambientais, poluentes, alimentação adulterada, muitos conservantes, colorantes, acidulantes. A gente brinca que é aquilo que faz a gente morrer antes, antes da vida. Existe também, claro, as questões genéticas, as predisposições genéticas, que por mais que a gente possa trabalhar com a epigenética, acaba sendo uma predisposição, né? Estilo de vida, então se a pessoa dorme bem, se ela se alimenta corretamente, se ela fuma ou não fuma, com que regularidade ela bebe, quanto ela bebe, né? Que tipo de tratamento ela faz, medicações também, eventualmente podem trazer efeitos colaterais que também podem causar doenças, né? E também a questão do padrão vibracional, né? Que para nós é a nossa objeto de estudo, é a questão vibracional, é o padrão oscilatório celular e tecidual, né? E isso não tem nada de místico, isso é ciência. E a questão emocional, que é de outra natureza, né? Que também é fundamental no desenvolvimento da doença. Então, a doença, ela é um processo multifatorial, por isso que tratar também tem que ser. Não adianta a gente querer fazer uma coisa só. Exatamente. Né? Então, essa ideia de você olhar a pessoa como um todo e sinergizar o tratamento, que é o que a gente faz, em busca da volta à fisiologia, da volta ao equilíbrio, né? Que se chama curar. Legal. E puxando um pouco o que você comentou do emocional, né? Você acha que o emocional, não só você, a gente sabe que tem, né, muitas pessoas, mas na sua visão, você acha que o emocional tem responsabilidade como formação de uma doença no nosso corpo físico? Absolutamente. Seja por um viés psíquico, seja por um viés hormonal, seja por um viés de neurotransmissores, e outro viés é o vibracional, de novo. Então, assim, qual é o viés, por exemplo, hormonal? Uma pessoa muito estressada, ela tem liberação de um hormônio chamado cortisol. Cortisol é o nosso hormônio do estresse, né? Então, se a gente vê um touro bravo, por exemplo, o que a gente libera? Cortisol e adrenalina, que são os hormônios que nos fazem lutar ou fugir. Acontece que cortisol em excesso, ele é um imunossupressor, ele leva a várias doenças. Cortisol em excesso aumenta a pressão, incha, pode fazer mal para os olhos, né? Esse imunossupressor é o resultado disso. Exatamente. E ele é produzido sob um gatilho emocional, porque ele te dá ânimo para que você ou lute ou fuja, né? E nisso você tem que mobilizar açúcar, por exemplo. Então o cortisol em excesso pode levar ao diabetes. Por isso que tem aquele pessoal que fala do diabetes nervoso, né? Esse é o viés bioquímico hormonal.
A própria adrenalina, né? A adrenalina aumenta a pressão, leva a taquicardia, tudo isso, o gatilho é qual? Emocional. Se você entende que seu chefe é um touro, você tem que lutar para fugir, que o trânsito, a sogra, o relacionamento, você está sempre liberando esses hormônios que são deletérios para a saúde. Sim. Neurotransmissores, né? A noradrenalina, por exemplo, que está sempre... Tem gente, inclusive, que é viciado nisso. Não é? O pessoal que sempre está fazendo coisas para liberar adrenalina, noradrenalina, ou seja, são neurotransmissores de agitar, de deixar a pessoa num estado sempre hiperativo. Isso com... Que é o que a nossa sociedade está forçando cada vez mais, né? Basicamente, né? E aí para se distrair a pessoa vai o quê? Nas montanhas russas, naqueles parques de espelho de lá de cima, vão fazer esportes radicais. Isso pode ter uma leitura de que é um tipo de adicção, Sim. Né? O cérebro, ele fica adicto àquele neurotransmissor. Então, quando a vida dele está muito pacífica, ele acaba indo atrás de alguma coisa para que esse neurotransmissor seja feito para saciar o desejo do cérebro. Funciona como se fosse nicotina do tabaco, né? E coisas dessa maneira. Bom, fora esse viés, né, então, de neurotransmissor, bioquímico, hormonal, também tem o gatilho psíquico puramente, né? Tem gente que também é adicto a um certo estado de espírito, vamos dizer assim. Sim. Ou por crença limitadora, ou porque aprendeu aquilo, viu aquilo exemplificado na família. E aí caminham aí para as depressões, para as angústias, insônias, né? E por último, a questão vibracional, que ela é diferente da emocional, embora muito interligada. Muito interligada. Né? A questão vibracional é assim, o que nos constitui em essência são átomos. E átomos, hoje a gente sabe, a física quântica explica muito bem, por isso que a gente fala que é um tratamento vibracional quântico, né? Porque quântico é aquilo que está abaixo da escala subatômica, né? Que você não considera a matéria, você considera o que primeiro constitui a matéria, que no fundo é um padrão vibracional. Essa é um experimento muito interessante que a física quântica tem, chamado experimento de dupla fenda, que você pode encontrar na internet aí para assistir, né? Que prova que a menor partícula que nos constitui nada mais é do que um vórtice de energia. Se o que constitui a matéria é um padrão vibracional, tudo que interfere no padrão vibracional interfere na matéria. Ou seja, a matéria é subordinada ao padrão vibracional. E isso não é crença, não é misticismo, isso é frequência mensurável por máquinas e muito bem explicado pela física quântica. Quando você diz a matéria subordinada ao padrão vibracional, você pode dar um pouquinho mais de exemplo para a gente, por favor? Sim, existem, por exemplo, os campos mórficos, né, que foram muito bem descritos por um cientista inglês chamado Rupert Sheldrake. Ele descreveu os campos mórficos e diz: campo mórfico é tudo que é um campo eletromagnético que gera forma, como se fosse uma maquete, né, distribuída no espaço-tempo, e que a matéria vai cumprindo essa maquete energética no sentido de fazer uma forma. O ser humano, por exemplo, né, você vê que coisa extraordinária o fenômeno do desenvolvimento celular de um feto. O feto é o espermatozoide do pai e o óvulo da mãe, quando é meia carga genética de cada lado. Quando ele se junta, ele é uma única célula que vai se desdobrando, sofrendo o que a gente chama de mitose, e de repente começa a se diferenciar. E desta incrível diferenciação nasce um ser humano absolutamente complexo, com nervo, sistema nervoso central, com cérebro, com osso, músculo, enfim, toda a parte linfática. A grande pergunta da ciência é: quem mandou fazer isso? De onde veio essa informação? Segundo Rupert Sheldrake, dos campos mórficos ou morfogenéticos, né? Ou seja, existe antes um campo mórfico que estabelece uma maquete, uma forma. É uma informação antes, né? Uma informação né? antes que se aloca no avatar, vamos dizer assim, no corpinho físico. Na verdade, o corpinho físico é o cumprimento dessa informação. Exatamente. Legal. Bonito demais, né? Apaixonante. Então, aproveitando nessa discussão toda, a pergunta que não quer calar, né, para uma médica: o que são doenças? Bom, doenças
são o movimento de sair do funcionamento fisiológico. Vamos falar primeiro a definição clássica de doença. Doença é quando você sai do funcionamento normal, quer seja o funcionamento psíquico, emocional ou físico, corporal, né? Quando a gente olha de uma maneira mais profunda, eu, por exemplo, no tipo de tratamento que eu faço, no tipo de olhar que eu tenho para os meus pacientes, eu tenho a doença, eu e os colegas, né? Por exemplo, a gente estuda isso na Sociedade Brasileira de Saúde Quântica, né? Que a doença é uma informação deturpada. A gente compara muito a doença a um vírus de computador. Legal. O vírus entra, ele é uma informação para um sistema, nós somos um sistema vibracional, nós sofremos algum tipo de informação, que pode ser aquilo que a gente falou no começo da nossa conversa, genética, ambiental, emocional, química. Que você faz essa leitura para identificar essa ramificação, né? Exatamente, e aquilo essa informação entra no seu sistema. E esse sistema passa a rodar um programa adulterado, que a gente chama de doença. Né? Então a doença nada mais é do que esse desvirtuamento, né? Essa desvirtuação do caminho fisiológico. Na sua visão, o que é saúde emocional? Se é que a gente pode tentar mensurar aqui, né, alguma coisa, mas o que é essa? Porque saúde física, nós temos hoje em dia, nós temos uma onda muito forte assim de fitness, taranã, mas ainda assim nós vivemos numa sociedade muito depressiva ou muito raivótica, enfim, né? A gente tem várias distorções, vamos dizer assim, do emocional, que as pessoas, lógico, nas suas boas tentativas de se equilibrarem, mas a gente vê que uma coisa não é tão ligada à outra, né? Vamos dizer assim, quantas pessoas não vão diariamente na academia? Eu conheço várias pessoas que vão diariamente na academia, mas que você percebe que a saúde emocional não é tão fitness assim. O que você acha, na sua visão? Bom, saúde emocional é um conceito bastante amplo, né? Sim. Mas eu poderia dizer que a saúde emocional é estar em paz consigo mesmo. E estar em paz não significa nunca estar triste, nunca passar por dificuldades, nunca sofrer intempéries, isso não existe, né? Estar em paz é o seguinte: eu estou na vida caminhando, eu estou em cima dos meus próprios pés. Sim. E eu vou aprender com a vida, né? Então, assim, eu consigo passar pelos reveses da vida sem me desesperar, sem adoecer, sem perder o prumo, né? Que é uma coisa, um jeito Fica sempre sentadinho no banco do seu centro, né? Porque assim, o importante é saber voltar, né? Sabe aquele boneco quando é criança? Como é que chama aquele boneco? João. Então, ele vai, ele deita, ele vai pra cá, ele vai pra lá, mas ele tem pra onde voltar. Ele tem um centro. Então, o que eu penso é o seguinte: quando a gente sai do nosso centro e, por exemplo, né, algumas pessoas têm muito medo, é um medo que paralisa, é uma depressão que paralisa, é uma tristeza que te incapacita, é uma crença limitante que não te deixa ir, ou que você está sempre trazendo coisas ruins. Isso não pode ser considerado saúde emocional. Saúde emocional eu estou aqui, eu vou traçar o meu caminho e eu vou vivenciar o que é de bom e o que é de ruim, equalizando isso e aprendendo com isso e crescendo com isso, né? A saúde emocional, para mim, é isso, é centro, é ter para onde voltar. E para onde se volta? Para si mesmo, né? Esse é o grande local para onde se deve voltar. Com certeza. E aí, como é que você fala? Você fala, ok, mas então como é que eu vou ter saúde emocional nesse mundo tão maluco, agitado, hiperativo, demanding, né? Tá sempre te pedindo alguma coisa, tem que ser a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor mulher, esposa. Calma, porque também não tá, né? Participar de uma ONG, ser feminista e ao mesmo tempo deitando. Exatamente.
a Mulher Maravilha, Super-Homem, Super-Homem, exatamente. E eu acho que, inclusive, esse tipo de figura, né, ele acaba atrapalhando, porque cria uma ideia que é totalmente fictícia e muita gente, principalmente jovens, né, entendem ou acham que isso é possível, né? A vida é para ser vivida e ela tem muitos reveses, né? A primeira fase do Buda, eu gosto muito que o Buda, ele falava assim, a vida é sofrimento. O pessoal fala, onde já se viu, o Buda faz isso, É que sofrer faz parte da vida e a gente tem um preconceito, não posso sofrer, não posso doer. Assim como na medicina também isso é um problema, não pode escorrer o nariz, não pode ter pereba na pele. Nem todo sintoma é doença. Tem sintoma que é cura, tem sintoma que é limpeza. Você está fazendo um tratamento e o seu corpo está tentando colocar coisas para fora, permita que isso aconteça, né? A gente tem uma sociedade muito ascética, não pode cheirar, não pode transpirar, não pode escorrer o nariz, não pode cremar, né? Não pode ser natural. Ave Maria, e o corpo, e pensa, se você não pudesse lavar a sua casa e jogar água, né, para fora, água suja. Então nós temos os nossos emunctórios, a pele, por exemplo, é um grande emunctório, né? Então nós vamos ter de vez em quando as perebas, vamos escorrer o nariz. Só explica pra gente o que é emunctório. Emunctório é aquele órgão através do qual saem as toxinas. Né? Ele é o nosso órgãos de depuração, os rins, o fígado, o intestino, né? Então, se você tem um intestino, às vezes solta um pouquinho, toma bastante água, se hidrata e deixa limpar, né? Claro, vá ao médico, veja se aquela diarreia não é um problema, mas é respeitar o movimento do corpo. E para isso a gente precisa conhecer, né? Então, estudar é bacana. Hoje em dia a internet está cheia de locais onde você pode estudar um pouco sobre fisiologia, entender um pouco como é que o corpo funciona. Você precisa ser médico para isso. É claro, você tem que consultar um médico, um profissional, quando você tem um sintoma mais sério, né? Mas hoje em dia você pode ser um agente da sua saúde muito mais autônomo do que já se foi no passado. Claro. Né? Antigamente o conhecimento estava ali naquelas profissões e pronto, acabou. Hoje não. Uma pessoa que tem conhecimento, ela pode dialogar e assumir a responsabilidade pela sua própria saúde, o que é muito bom. Exatamente isso que eu ia falar. Né? Hoje, com a informação, ela tem que ser utilizada, né? Então isso nos causa uma responsabilidade. Você comentou de uma palavra que chamou a atenção, que é equalizar, né? Quais são as dicas, você como médica, e para as pessoas que estão vendo essa entrevista, que nunca, por exemplo, tiveram contato com uma médica com uma visão tão linda, tão abrangente, né, como essa que você tem, quais são as dicas para equalizar o equilíbrio dessa saúde emocional que você pode trazer aqui pra gente, assim, para um geral? Claro que, né, todo mundo sabe que cada caso é um caso, né, tal, mas num geral, o que você recomenda? Olha, eu apontaria alguns itens. O primeiro é informação. Eu acho que a melhor coisa para a saúde é a informação. É estudar, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Então tem lugares onde você pode estudar ou que você tenha informações de boa qualidade. Tem Engenhos da Alma, tem a Sociedade Brasileira de Saúde Quântica, né? Tem outros que falam sobre questões emocionais, Mário Sérgio Cortella, que eu acho que é um cara muito interessante. Só para vocês saberem, o Sociedade de Saúde Quântica é o www.sbsq.com.br. Sim. Tá? Lá é um portal também, é uma revista eletrônica. De estudos sobre saúde vibracional. Lá é um portal onde você vai assinar por mês e você vai receber, já tem bastante coisa lá, né? Tem aulas com a doutora Marta também, lá também tem aulas gratuitas para você que quer conhecer, tem aulas gratuitas, inclusive abre o Metafísica, né? Sim. A visão metafísica na saúde, lá está descrito mais um pouco, que é bastante interessante. Só para vocês entenderem, né, Sociedade de Saúde Quântica. Sociedade Brasileira de Saúde Quântica. Exatamente. É isso mesmo. Desculpa te interromper, só para... Imagina.
falar pro pessoal. Mas é isso mesmo. Então, informação é a coisa mais importante, né? Leituras também, né? Dentro dessa coisa da leitura, que eu citei o Rupert Sheldrake, ele tem 2 livros que foram publicados aqui no Brasil muito interessantes, que é os 7 experimentos que mudaram o mundo e a sensação de estar sendo observada, muito interessante. Tem alguns livros da Barbara Brennan, que eu acho que vocês já conhecem, Mãos de Luz, né? Tem o livro O Poder Harmonizador dos Chakras, que eu escrevi, e lá na Engenhos da Alma vocês podem encontrar também. E, enfim, ler, escutar coisas boas, né? A gente perde às vezes muito tempo com informação ruim, vocês sabem aonde, né? Mas procurar coisas que realmente vão alimentar a sua alma e vão te dar informação. Então, esse é um ponto. Segundo ponto é você se tratar. Procura um profissional que te veja como um todo, né? Porque muitas questões que são tidas, né, são imputadas a serem só emocionais, às vezes elas são físicas. Por exemplo, hipotireoidismo parece depressão. Anemia pode te dar uma sensação de cansaço que parece depressão. Tem outras alterações endocrinológicas que podem levar você a achar que você está deprimido, que você está triste e tal. Que o diagnóstico não deixa de ser uma informação, né? Exatamente. Então precisa de alguém que consiga fazer esse diagnóstico amplo para você, um profissional de saúde. Eu uso bastante para o equilíbrio os frequenciais quânticos, os harmonizadores quânticos que equilibram os chakras, os chakras são centros de energia que correspondem exatamente às glândulas do nosso eixo neuroimunopsicoendócrino, que é pineal, hipófise, tireoide, timo, baço pâncreas, suprarrenais e gônadas. Inclusive, um pouco a descrição e o estudo desses centros de energia que eu descrevo no meu livro Poder Harmonizador dos Chakras, que você conhece e que tem aí... Isso eu ia comentar para você que nunca teve contato, né? Você que desbarrou aqui no YouTube ou aqui no site do Engenhos, para você que nunca, ou no SBSQ, eu recomendaria você começar pelo livro do Poder Harmonizador dos Chakras, né? Porque o Rupert, ele já começa, tanto a Bárbara quanto o Rupert, eles já começam com um linguajar mais, não técnico, mas tem a sua especificidade. Sim, né? E o livro da doutora Marta, que é um super livro, que tem uma relativização, isso a gente vai fazer um outro vídeo para falar melhor dos harmonizadores, a gente puxa isso mais para os chakras, mas este livro da doutora Marta tem uma relativização não só dos chakras, mas da hipoatividade, hiperatividade, tem até movimentos na yoga. Asanas de yoga, para equilibrar cada chakra. Então é muito legal para você ter um primeiro contato, lógico. Na internet existem muitos conteúdos, eu digo isso por experiência própria, muitos conteúdos sobre chakras, mas eu acho interessante porque o livro da doutora Marta traz essa visão um pouco mais específica, sem tirar a origem, né, inclusive da palavra em sânscrito, toda essa, da onde surge essa, vamos dizer, ideia, né, de chakras, ou chakras, né, enfim, mas com um olhar muito objetivo, com um olhar muito funcional, né, tirando toda aquela carga emocional que a gente tem de, então meu plexo solar, então eu sou uma pessoa. Então não, né? Não tem esse julgamento, é mais um olhar objetivo para a leitura e inclusive para o funcionamento, né, dos chakras. Exatamente, eu tentei fazer uma coisa sintética e mais simplificada, porque esse estudo dos chakras ele é bem complexo. E aí a gente fez assim uma coisa mais sintética e fica mais palatável, principalmente para quem é leigo, para quem não é um especialista no assunto. Mas continuando, eu vou só concluir. Por favor. Então, além do que a gente usa, né, esse tratamento mais completo, que engloba seu estilo de vida, seu nível de nutrição, os harmonizadores frequenciais quânticos, que o Thiago vai falar aqui bastante para vocês ao longo de outras aulas aqui na Engenhos da Alma, eu acho muito interessante a meditação e a prece. Eu não tenho nem medo nem vergonha de dizer isso, porque tem gente que fala, médico falando de prece, existem 1000 estudos
mostrando a importância da meditação e da prece na melhora dos sintomas físicos, inclusive em grandes hospitais, aqui no Brasil, no Hospital Israelita Albert Einstein, nos Estados Unidos, em vários hospitais, já existem estudos comprovando a eficácia disso, né? A sua prece dentro da sua religião que for, não importa, nós não estamos aqui falando de religião, nós estamos aqui falando de atingir um padrão vibracional que é positivo para melhorar a sua saúde, porque as nossas células, elas têm anteninhas, é o que nessa aula, que é uma aula aberta lá da Sociedade Brasileira de Saúde Quântica, eu falo que a nossa célula, ela tem como se fossem antenas que vibram como um diapasão, e essas anteninhas, observando, elas estão perscrutando todo esse ambiente para ver como ela age biologicamente para se adequar ao meio. Ou seja, a maneira com que você vibra, com que você sente, o que você pensa, tem uma ação direta na sua célula, na sua saúde. E aí que a questão de meditação, da questão da oração, ela é muito positiva, porque ela leva você para o único lugar onde existe a resposta, que é para dentro de você mesmo. Lá tem toda a resposta para o que você está procurando, viu? Muito legal, muito bom, tem muito a ver com o que a gente tem transmitido aqui no próprio Engenhos da Alma. Então, puxando, só para terminar essa conversa, quais são os alertas? Você deu dicas, mas quais são os alertas na sua experiência, nessas inúmeras palestras, em tudo nessa convivência que você tem muito próxima dos moduladores frequenciais? Quais são os alertas que você mais identifica que as pessoas não prestam muito atenção? Você já comentou, né? Lógico, eu comento bastante também aqui no Engenhos da qualidade de vibração, porque música é vibração, a briga é vibração, sim, a discussão é vibração, o teu pensamento influencia nessa vibração. Quais são os alertas que você mais presencia nos seus pacientes, no geral, por exemplo? Alerta, eu estou entendendo o que eu vou alertar, né? O que eu preciso alertar as pessoas. O grande alerta é: preste atenção ao fato de você ser um ser vibracional, porque isso muda completamente a nossa maneira de estar na vida, né? Quando eu me entendo que eu sou um ser vibracional, eu vou cuidar da minha higiene vibracional, ou seja, quem está perto de mim, com quem eu convivo, o que alimenta a minha energia, que tipo de música eu escuto, que tipo de conversa eu escuto, que tipo de assunto eu vejo nas redes sociais ou na televisão. Isso é alimento ou é veneno para a sua alma e para o seu padrão vibracional. Presta atenção nisso. A outra coisa, onde está a minha casa, como ela é arejada, ela é cheia de plantas, olha que delícia aqui onde nós estamos, né? Deixa o sol entrar, deixa a luz entrar, nós somos seres solares, ainda mais aqui no Brasil, né? Nossa! A gente realmente depende muito do sol, isso sem falar da tal da vitamina D, estou falando só do padrão energético do sol, tá? E não tem nada a ver com status social, isso é uma percepção em relação a nós, a nossa vida, o ambiente que nós estamos, essa convivência com as pessoas, inclusive a qualidade das conversas que você tem, né? Sim. Porque tudo é vibração. É um olhar mais delicado, né? Vamos dizer assim. É verdade. E a gente tem que ter a coragem de, eventualmente, quando tiver um assunto deletério, você fala: olha, eu não quero participar desse assunto, né? A gente às vezes fica querendo ser aceito. Tem que ter uma opinião de alguma coisa. Você fala: eu acho isso uma bobagem, eu não vou falar sobre isso. Ou então, vira as costas e fala: dá licença que eu vou escrever um livro de 600 páginas e já volto. Vai embora. Gente que, o tempo todo tá te depositando as amarguras, né? O fel. Ai, pra que isso? Eu acho que quando a gente pode estender a mão e ajudar, óbvio, a gente tem que fazer isso. É uma questão de compaixão para com o outro. Mas tem gente que é saco sem fundo, né, Thiago? Fala a verdade. A pessoa não tem fim e ela não quer uma solução, ela quer reclamar. E aí tem que ver se você está disposto a dar. Assim, não dê o excedente, não dê o essencial, dê o excedente. Isso é importante, porque quem não tem para dar. Até já, Jesus Cristo já falava isso, a história do óleo do candeeiro, né? Pega o seu, eu acho que isso é importante. Isso não é egoísmo.
né? Então, voltando para a questão da casa, eventualmente sua casa precisa de um tratamento de radiestesia, né? Dentro da Sociedade Brasileira de Saúde Quântica, a gente incluiu radiestesia. Por quê? Porque isso é uma questão de saúde. E isso faz muito tempo que existe. E isso é ciência, é vibração. Porque quando existem veios de água, quando existem confluências energéticas, até do próprio subsolo, que podem ter metais, isso cria um campo eletromagnético. Opa. Ficar muitas horas na frente da televisão, ficar muitas horas na frente do computador, ficar muitas horas na frente do celular, isso é problemático. Limite-se, né? Como tudo é prazeroso, é legal, é importante, tem gente que trabalha com isso, ok. Mas você já sabe que não pode ficar o tempo todo ali, né? Então limite o tempo, levanta, vai tomar uma água, vai distrair um pouquinho. A outra coisa é que a gente tem pouquíssimo contato com a natureza. Quem aí que está escutando a gente pisa descalço na terra? Quantas vezes por semana você faz isso? Nós precisamos pisar na terra, e não é no apartamento ficar descalço. É na terra mesmo, no jardim, no mar, na praça que tem na frente da sua casa. Vai lá, tira o chinelo, põe seu pezinho, porque essa alimentação eletromagnética da terra, ela é muito importante. Tomar banho de mar, né? É muito no meu, acho que está no Facebook, né? Um vídeo que eu fiz sobre o mar. Faz tempo, vou recuperar e vou pôr de novo. Porque o mar, primeiro que ele é cheio de íons, né? Segundo que ele tem a memória do planeta inteiro. Já reparou? Como é que é feito o mar? De água do rio. E do que é feito o rio? Da evaporação da água, que vem da onde? De mim, de você, das plantas. Olha que ciclo bonito. Então tomar banho de mar é muito saudável. Então são todos esses alertas, né, que eu daria de você cuidar da sua energia, de você cuidar do que te alimenta energeticamente e afastar aquilo que não te faz bem. A gente sente, se a gente for bem criterioso, você vai reparar que quando você entra no ambiente, você tem a sensação de se você quer ficar ou não. Se você se aproxima de uma pessoa, nós temos um campo eletromagnético que chama-se toroide, ele é na forma de uma maçã. E a gente se relaciona, por exemplo, o meu toroide e o do Thiago estão aqui se relacionando, né? Tem gente que você chega perto, que delícia de toroide, quero ficar aqui, né? E ao contrário, tem gente que você chega perto e fala, não quero ficar, não é verdade? Escute isso, porque essa intuição, ela é atávica. Ela salvou a vida de todos os nossos descendentes, antes da gente ter GPS e bússola. Era isso que resolvia a nossa questão. Então é isso, os instrumentos estão dentro de você. Preste atenção e conecte-se com eles. Eu acho que só uma questão que ficou muito clara e que para nós nos percebermos como seres vibracionais tem que ter autorresponsabilidade, né? Total. Eu acho que isso é um dos fatores que mais não deixa, mas de uma forma, de passos ou processos para as pessoas entenderem a eficiência e a urgência desse tratamento vibracional, desse olhar vibracional, não só com nós, mas com o mundo, né, no geral. Exatamente. E é muito bom a gente poder falar isso, né? Muito, muito bom. Eu quero agradecer mais uma vez você, muito obrigado de coração por ter aberto aqui esse espaço. A doutora Marta, para quem for de Campinas, interior de São Paulo, ela tem um espaço aqui, para quem quiser pisar na terra, tem terra aqui? Pode vir aqui pisar na terra, é um espaço, conta um pouco do espaço pra gente, por favor. É uma clínica multidisciplinar, chama-se Quanta Vida, www.quantavida.com.br, quanta de quantidade, mas também de do quanto vibracional, é um trocadilho na verdade, porque eu sou mineira, adoro trocadilho. E nós somos uma equipe multidisciplinar, temos médicos, nutricionistas, acupunturista, temos aulas de yoga, temos uma astróloga na equipe, temos um spa para tratamento estéticos também, psicanalistas, psicólogas, enfim, uma equipe que trabalha várias instâncias do ser, mas com um viés naturalista e humanitário. Então a gente sempre tem esse cuidado de cuidar do outro como nós gostaríamos de ser cuidados, sermos cuidados, né?
Nossa equipe é bem bacana mesmo. E o que eu achei bastante interessante aqui é que a doutora Marta, inclusive, ela tem os lugares, eu vou colocar algumas fotos aqui durante a entrevista. Conta pra gente daqueles lugares de cromo e som. Ah, sim. Eu desenvolvi um tratamento chamado harmonização, que é um tratamento que inclui musicoterapia, cromoterapia, um relaxamento profundo e tratamento com vibracionais quânticos. Ou seja, a pessoa deita ali, dura 1 hora e nós vamos cuidar desse padrão vibracional com tudo isso. Temos também cristais, né? E as cores que você já viu. Então é um tratamento sutil, que é feito para tratar questões emocionais e físicas também. Eu estudei várias coisas e de tudo isso que eu estudei, eu compus e montei esse tratamento que são as sessões de harmonização. Bom, é muito legal. Se você está aí numa parte do Brasil, dá para começar, como ela falou, e eu friso bastante aqui no Engenhos. Eu acho que o ponto inicial é informação e todas essas coisas são palpáveis, né? São adquiríveis, dá para fazer. Lógico, aqui tem um espaço. Aí na sua cidade tenta ver se tem um espaço também. Se você é da região de Campinas ou até São Paulo e quer conhecer, aqui é um lugar maravilhoso. Mas enfim, dá para se olhar como um ser vibracional, né, como você mesma disse. Sim. De uma maneira, é um processo gradual, mas está disponível para todos nós, né? Com certeza. Aqui e agora, terminando essa entrevista, esse vídeo, você pode ter um insight aí e já transformar alguma coisa aí dentro, ter uma informação que precisa buscar, enfim. Esse é o intuito, né, de fazer esses vídeos, tanto você quanto eu, esse pessoal aí que está tentando ser candeeiros, né, como você mesma me disse na minha última sessão. Eu acho que esse é o ponto principal de todo esse trabalho, né, de todo esse trabalho que todos nós realizamos. E eu quero muito agradecer você, muito obrigado a você que está aí também no Engenhos da Alma. E a gente vai seguindo aí. Quero dar um último recado, alguma coisa? Quero deixar um beijo para todo mundo, dizer que foi um prazer estar aqui, muito né? Obrigado. E que vamos trocando essas ideias, né? Para a gente poder evoluir e sair dessa melhor do que a gente entrou. Obrigado, gente. Beijo. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.